Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados. Deus abençoe a vida de cada um. Hoje é um dia muito importante. Primeiro dia do ano e nada melhor do que começar na presença de Deus. Amém? Esse negócio de ir lá na praia e entrar de costas, dar 7 pulinhos, isso aí não funciona. O que funciona, meus queridos, é ter uma vida de obediência na presença de Deus. Amém? Quem quer abundância, quem quer prosperidade, obediência de Deus. Aleluia! E hoje eu gostaria de trazer um tema muito importante para nós guardarmos durante todo esse ano, durante toda a vida, porque aqui eu vou trazer essa noite, meus queridos, o segredo para andar com Deus. Amém? Quem quer o segredo de Enoque? Quem quer o segredo de Abraão? Que não tem segredo, na realidade, que está tudo revelado. Amém, queridos? Então nós vamos falar de um valor muito importante, continuando nosso estudo de valores todas as quartas-feiras. E hoje eu gostaria de falar de pureza. Pureza. Quem sabe o que é pureza? Aleluia. Quem bebe água todos os dias? Se a água estiver suja, você não bebe, não é verdade? Você quer uma água pura, não é assim? Mas simplesmente olhar assim, meus queridos, e ver que não tem coisas sólidas ao olho nu, também não significa que esteja pura, não é verdade? Normalmente as pessoas ou pegam aquela água mineral de qualidade, ou então elas fervem a água, elas filtram a água, na verdade, tem todo um processo para retirar aquilo que não é bom, para retirar aquilo que não vai fazer bem. Não é verdade, gente? Assim também deve ser a nossa vida diante de Deus. Diga pureza. 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 Diga, Deus me chamou para a pureza, para a santificação. Eu gostaria, queridos, essa noite de expandir um pouco esse tema, que é bastante amplo, e muitas vezes nós ouvimos o termo pureza e pensamos no âmbito físico. E eu gostaria de dizer para vocês, meus amados, que nós, seres humanos, somos seres tríplices. Nós temos 3 dimensões. Nós não existimos apenas no aspecto físico, nós existimos no aspecto físico, espiritual e intelectual. Amém? Diga, eu sou tríplice: físico, espiritual e intelectual. E nós precisamos entender, meus queridos, que nós precisamos ser puros fisicamente, espiritualmente e intelectualmente. Se a pureza não estiver nas 3 dimensões humanas, nós não estaremos puros. Nós não seremos plenos na pureza que Deus deseja que tenhamos em nossa vida. Se você ler a carta aos Gálatas, e aqui fica a referência, toda a carta aos Gálatas fala da pureza, fala de viver no Espírito e não viver na carne. Se você ler a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, está falando também exaustivamente de pureza. E lá no capítulo 5, no versículo 23 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele dá a máxima da pureza, quando diz assim: conservai íntegros e irrepreensíveis todo o vosso ser diante de Deus, espírito, alma e corpo. Diga, todo o meu ser, meu espírito, parte espiritual, minha alma, a parte intelectual, e o meu corpo, a parte física. Então devo manter a pureza nos 3 aspectos. Preste atenção, meus queridos, que isso é algo da mais suma importância para a nossa vida. Lá no Éden, lá no jardim do Éden, onde Deus construiu aquele paraíso, e Deus colocou o homem e a mulher, e eles viveram no paraíso, e havia em seus corações, havia em seu corpo, havia em sua alma pureza da mais alta qualidade. Diga, não havia malícia. Não havia malícia, havia pureza, havia transparência, havia, meus queridos, santidade, havia realmente
do pecado porque havia pureza nos seus corações. O diabo já existia, o diabo estava entre eles, mas não havia pecado porque havia pureza. Enquanto há pureza, não há pecado. Ainda você esteja morando no inferno, se houver pureza no seu coração, você não se contamina. Diga aleluia. Diga, Senhor, eu quero pureza. Nós precisamos, queridos, ter em nosso coração, em nosso ser, essa pureza divina. E eu gostaria de falar, queridos, que essa pureza deve começar nos nossos pensamentos. Diga pensamentos. Porque o processo do pecado, ele se inicia não é fora, ele não se inicia no aspecto externo, ele começa lá dentro de nós. Lá na carta de Tiago, eu gostaria que você abrisse comigo e nós acompanhássemos essa leitura. Tiago, no capítulo 1, nós temos o processo, queridos, do pecado, como o pecado se desenvolve, como o pecado acontece, como o pecado nasce, como o pecado é consumado. Tiago, capítulo 1. No versículo 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Diga atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então aqui ele diz que tudo começa no desejo. Deus não tenta ninguém, não é Deus que vai dizer, vou ver se esse aqui vai ser bom, se esse aqui vai ser mal. A tentação não vem do Senhor. Na realidade, o Tiago está dizendo que não vem nem do diabo, ele está dizendo que vem de dentro de você, sua própria concupiscência. Que é concupiscência, pastor? Concupiscência é desejo. Desejo, diga desejo. Então cada um é tentado quando atraído. Então o desejo me atrai. Eu quero isso aqui, então eu vou fazer tudo possível para ter isso aqui. Atraído e engodado, está totalmente enrolado. Você não descansa, não relaxa enquanto não tiver, pela própria concupiscência, desejo. E havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. Digo, o pecado nasce quando eu concordo com o desejo. Conceber o desejo, conceber a consciência, é concordar com ela. Então o pecado não nasce nem quando eu pratico, é quando eu concordo. Digo, o pecado vem antes da ação. O pecado já vem antes da ação. Não fiz nada, fez. Porque quando falta a pureza, aí já existe o pecado. Tem muitos sonsinhos por aí, pecadorzinho dentro na alma, que precisa se converter, precisa morrer para a carne, como diz a palavra de Deus, para ter de novo a vida de santificação, a vida de pureza. Jesus disse assim: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, fugi. Se olhares com intenção impura para a mulher, já adulterou no seu coração. Não precisa nem deitar na cama com ela, só desejar, concordar com o desejo já é equivalente ao ato. É a mesma coisa que Tiago está dizendo. Quando o pecado é concebido, quando o desejo é concebido, dá à luz o pecado. Agora o pecado consumado, aí é o ato, gera a morte. Você entende? Diga pureza nos pensamentos. A pureza tem que começar no pensamento. Lá no Éden, Deus fez o homem e a mulher, e havia pureza em seus corações. A Bíblia diz que o homem e a mulher amavam uns, nem se importavam com isso.
havia pureza em seus corações. Aparece a serpente, e a serpente maliciosa começa a gerar ideias na mulher. A mulher admirava Deus. Deus todos os dias vinha se encontrar com o homem e com a mulher. Deus deseja ter um encontro pessoal com você. No princípio era assim. Enquanto havia pureza no coração do homem e da mulher, todos os dias havia esse encontro divino. O homem, a mulher e Deus no paraíso. Quando aparece a serpente falante, ela diz: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E a serpente, a maldade, a astúcia, ela sempre vai vir na roupa da dúvida. Toda dúvida que é falta de fé é a origem de todo tipo de pecado. Por isso que nós precisamos encher o nosso coração de fé, para não dar origem ao pecado. Todos os dias a mulher estava com Deus. Por que ela não foi perguntar as coisas a Deus? E queridos, nem sempre quem parece ser teu amigo e traz dúvida ao teu coração, na realidade está sendo amigo de Deus. Cuidado. Pode ser o teu companheiro, pode ser quem está sempre contigo, pode ser até quem te ajudou muito um dia na vida, mas se trouxer dúvida, não está trazendo coisa boa de Deus. Nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de malícia é coisa boa, e nós devemos rejeitar imediatamente, porque precisamos ter pureza nos nossos pensamentos. A mulher começou com a falta de pureza no seu pensamento. Ela começou a duvidar de Deus. A serpente disse: não é assim que não pode comer nenhuma das frutas? A mulher disse: não, a gente pode comer de todas, mas essa aqui, dado o conhecimento do bem e do mal, a gente não pode nem tocar. Deus não disse nem que não podia tocar, não, podia tocar, só não podia comer. Mas a mulher ficou tão gravada e disse: eu não vou chegar nem perto dessa árvore. Aí a serpente diz: ah, sabe o que é, mulher? Ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ser igual a ele. A mulher queria ser igual a Deus? Até o diabo queria, queridos. A queda do diabo foi porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ter a mesma posição de Deus. A mulher encheu seu coração de malícia. Perdeu a pureza quando disse: ah, esse Deus, ele está me enganando. Ele não quer que eu coma, não é porque eu vou morrer, não, é porque eu vou ficar igual a ele. Então eu vou comer para ficar igual a ele. Desejou, concordou com o desejo, já produz o pecado. Comeu, levou para o homem comer. Chegou a morte. Queridos, a mulher não matou ninguém. A mulher não traiu seu marido. A mulher não invejou. A mulher não roubou. Mas a falta da pureza nos seus pensamentos já gerou a morte espiritual dela. Nós precisamos guardar a pureza dos nossos pensamentos. Lá no Sermão da Montanha, Jesus fala muito sobre isso. E uma das áreas que nós devemos atentar muito para essa questão da pureza é nós não julgarmos as pessoas. Diz para o teu vizinho: não julga. Não julgueis para não seres julgados. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não julgueis. Nós não devemos julgar as pessoas. Por quê? Enquanto estamos julgando, nós estamos pensando mal. É ou não é? E pensar mal é não ter a pureza dos nossos pensamentos. E nós precisamos começar com a pureza no nível interior. Nós precisamos
precisamos começar com a pureza já aí nos nossos pensamentos. Então chega alguém com insinuações maldosas acerca de outra pessoa, aquele que é puro e quer se manter puro, imediatamente deve rejeitar. Diga pureza. Eu não posso pensar mal do meu irmão. Não podemos, queridos, começar a achar que todas as pessoas são más, achar que todas as pessoas têm desejos maus, achar que todas as pessoas vão errar, achar que todas as pessoas vão pecar. Deixa essa parte com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Deus é tão especialista em dar uma segunda chance e às vezes nós já demos a última, sem nem a pessoa ter a oportunidade de ter tido a primeira. Já começamos a discriminar pessoas e já fechamos a porta para muitas delas, e isso é falta de pureza. Nós precisamos parar de estar apontando o dedo e classificando esse como chato, aquele como maldoso, aquele como inativo, aquele como isso, aquele como aquilo, e assim classificando as pessoas, nós já estamos fazendo com que elas percam a oportunidade de demonstrarem aquilo que realmente podem ser e podem fazer em suas próprias vidas e em conexão com as outras pessoas. Amém? Então, queridos, a pureza deve começar no nosso interior. Diga, nos meus pensamentos. Manter os meus pensamentos puros. O que é que você fica imaginando, meu irmão? E você sabe que a nossa imaginação, ela nos leva a lugares, ela nos faz passear, ela nos faz ter fantasias. A nossa imaginação nos faz viajar, e nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos e manter o controle sobre os nossos pensamentos, para manter os nossos pensamentos em pureza. Ah, mas eu não fiz nada fisicamente, mas os pensamentos fez tudo. Cuidado, guarda os teus pensamentos, controla os teus pensamentos, entrega os teus pensamentos diante do Senhor, leva os teus pensamentos até a cruz, leva os teus pensamentos à presença do Senhor, porque ali vai ser dada origem a todo tipo de maldade ou de bondade. Ter pensamentos bons. Meus queridos, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus nos diz o que fazer com os nossos pensamentos. E lá ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Diga, verdadeiro, amável, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. Temos que colocar um filtro em todas as coisas que pensamos. Se não é verdadeiro, não devo pensar. Se não é amável, não devo pensar. Se não é justo, não devo pensar. Se não é puro, não devo pensar. Se não é amável, não devo pensar. Se não é justo, não é o quê? Todas essas coisas aí. Eu não devo pensar, não deve passar na minha mente. Então eu posso controlar meus pensamentos. Amém, meus queridos? Temos que controlar nossos pensamentos. Controlando os nossos pensamentos, controlamos todas as coisas. Amém? Então, existem as coisas que alimentam os nossos pensamentos. Sim ou sim? Existem normalmente, são as coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos. Se você vê, você pensa ou não? Quando você vê, vem logo um filme ou não? Quando você vê, vem logo lembranças ou não? Então, primeira coisa para controlar que tipo de pensamentos nós vamos ter é controlar aquilo que nós vemos. Meus queridos, minhas queridas, não coloque qualquer coisa diante dos seus
pensar em coisas. Maneira de controlar os nossos pensamentos é controlar o que ouvimos. Sim ou sim? Meus queridos, não escute qualquer coisa. Não sente em qualquer roda. Não coloque qualquer CDzinho que tem a cada 10 palavras ditas, 11 palavrões. Vai ficar na sua mente, vai controlar os seus pensamentos. Não sente em qualquer roda onde as pessoas estão falando coisas de baixo escalão. Vai controlar e vai afetar a tua maneira de pensar. Vai ou não vai? Se você conversa muito com uma pessoa que vive falando palavrão, daqui a pouco você está soltando um. Devemos controlar os nossos pensamentos e manter a pureza de Deus. Nós não somos obrigados a ouvir qualquer coisa. Você deixaria uma pessoa pegar o lixo de sua casa e jogar no seu colo? Alguém permitiria isso? O que você faria? Faria ofendido. Ei, o que você está pensando que eu sou? Por que você fez isso comigo? Por que você jogou esse lixo fedorento, podre no meu colo? A gente entende muito bem das coisas físicas, a gente não entende muito das coisas espirituais. E por que você permite que as pessoas joguem os lixos de sua alma nos seus ouvidos? Tem gente que está deixando ser jogado lixo, e está colhendo, ainda está guardando, está deixando lá dentro. Nós não podemos permitir que os nossos pensamentos sejam afetados, que sejam controlados por pessoas maldosas, maliciosas, que não são tementes a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Nós não podemos, queridos, achar que é normal ouvir qualquer tipo de coisa de qualquer tipo de pessoa. E isso vai afetar a sua maneira de pensar. Amém? Está claro? Posso mudar? Top! Então, cuidado com o que pensa e cuidado com o que é alimentado. Se você mudar o seu alimento visual, se você mudar o seu alimento auditivo, você vai mudar a qualidade do seu pensamento e vai ter de volta a pureza. Conversa com pessoas que falam coisas boas. Começa a ler coisas que alimentam corretamente a sua alma. Esse é o ano de lermos a Bíblia. Quem já fez o propósito de ler a Bíblia todo esse ano? Quem vai fazer agora, nesse exato momento? Leia, faça o propósito. Isso aqui é a melhor coisa para limpar. O menino chegou para o sábio. E o sábio, ele chegou para o sábio e fez a pergunta: eu não entendo uma coisa. Por que o pastor, todo começo de ano, ele diz para a gente ler a Bíblia? Já faz 10 anos que eu estou ali, sempre tem que estar lendo essa Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes, por que tem que ler de novo? Por que tem que ler outra vez? Sábio, normalmente os sábios eles falam pouco, mas eles dão grandes lições. Você quer conhecer as pessoas mais sábias? Elas são mais caladas do que as demais. E as pessoas mais tolas são as mais tagarelas. Sempre é assim, sempre foi assim. E o sábio disse: faz o seguinte, eu vou já te responder, mas vai ali. Ele estava num morrinho alto. Ele disse: vai ali no rio e enche essa. Como é o nome daquela peneirinha de palha, que é toda furadinha, seu Luiz? Como é o nome? Cesto. Aropema, tem um nome mais fácil. Mas ele mandou encher um cesto. Era um cesto. É um cestinho que lá no interior da praia Aropema. Então ele foi lá com o cesto aropemado lá. Só que ele estava meio sujo. Aí o menino foi lá, encheu de água. Mas quando chegou lá em cima estava seco. Aí o sábio disse: volte lá e encha de novo. Mas está furando! Mas volte lá e encha de novo. Aí ele foi e voltou. Chegou lá seco outra vez. O sábio disse: volte lá e encha de novo. A menina foi a terceira vez. Chegou lá seco outra vez. Volte lá e encha de novo. O menino já estava ficando chateado, mas foi a quarta vez. Aí chegou lá,
Às vezes parece que estamos perdendo tempo. Mas por que ir tantas vezes? Mas por que ler tantas vezes? Mas por que repetir? Às vezes você já sabe até de cor. Mas sabe o que acontece? No final você vai estar mais limpo. No final você vai estar mais puro. Então comece a ler uma e outra vez. Comece a ler novamente. Comece a permitir que essas palavras santas santifiquem os teus pensamentos. Essas palavras santas santifiquem o teu coração. E você vai ser uma pessoa mais santa. E você vai ser uma pessoa mais pura. E você vai notar que você vai ser uma pessoa mais calma. Você vai notar que você vai ser uma pessoa mais paciente. Você vai notar que você vai ser uma pessoa mais tolerante. Você vai notar que você vai ser uma pessoa que vai amar mais. Você vai notar que vai ser uma pessoa que vai esperar mais das outras pessoas. Vai confiar mais. Você vai notar que você vai ser uma pessoa melhor. Aparentemente não estava acontecendo nada. Mas uma e outra vez. E começa a melhorar os teus pensamentos. E começa a melhorar você. Quando você melhora os seus pensamentos, você se melhora como um todo. Amém? E queridos, a segunda área é santificar o nosso coração. Diga coração. Santificar o coração tem a ver com o Espírito. Isso, o Espírito é a parte que nos liga com o Senhor. Santificar o nosso coração tem a ver com estarmos mais próximos de Deus. Se Deus lá no princípio, no jardim do Éden, Ele vinha todos os dias para ter comunhão com o homem, não é porque simplesmente Deus precisava, mas Ele sabia que o homem precisava. Amém? E até hoje a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Até hoje nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos estar em conexão com Deus. Quanto mais ligados com o Senhor nós estivermos, mais pureza no nosso coração nós teremos. Aqui, pureza no coração, meus queridos, tem a ver com manter a espiritualidade. E nós precisamos entender que somos pessoas espirituais, que devemos manter a nossa conexão espiritual, estar na casa do Senhor e ter momentos nossos individuais com o Senhor. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Durante 300 anos Enoque andou com Deus. E depois ele foi levado pelo Senhor. Enoque não foi bicho, ele foi trasladado. Enoque não morreu, Enoque andou com Deus. E andar com Deus, queridos, é uma virtude. E manter a pureza do nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos manter a integridade do nosso coração. Quando mantemos a integridade do nosso coração, as nossas decisões não são mais tomadas por nossas emoções. Você entende o que é emoção e o que é razão? O nosso coração tem a razão, a nossa mente tem a emoção. E nós devemos tomar cuidado com o lado emocional. Quando o lado emocional ele está muito forte, quando o lado emocional ele está mais alimentado, nós tendemos a errar mais. E nós precisamos ter o nosso lado espiritual mais forte. Então nunca tome uma decisão sob pressão. É perigoso. Nunca tome uma decisão com raiva. Nunca tome uma decisão com emoções muito fortes. Você tem uma grande chance de errar. Tome uma decisão sempre depois de um momento de oração. Coisas importantes para a sua vida. Não é quando você acha que vai ser bom. Não é quando você acha que vai dar tudo certo. Não é quando você acha que vai ser o melhor negócio. Calma, espera. Tua mente não sabe as melhores coisas. O teu coração sabe. A Bíblia diz que o nosso coração é a lâmpada do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós devemos manter forte o nosso lado espiritual. Aprender a controlar os impulsos é andar menos pela carne e andar mais pelo Espírito. E é assim que nós vamos fazer coisas que muitas vezes as pessoas vão dizer: fala como ele é frouxo. Mas na realidade você está sendo uma pessoa espiritual. E as pessoas lá fora, elas não valorizam muito as coisas espirituais. Elas valorizam mais a aparência. Mas o Senhor valoriza o reto do coração. E nós precisamos manter a integridade do nosso coração. A integridade do nosso coração é quando nós mantemos essa sintonia com o Senhor. Você sabia que você pode ouvir a voz de Deus no seu interior? Não é aquela voz que diz: ei menino, e você vê o bafo da voz da sua orelha. É
é algo lá dentro, que pela conexão espiritual que você tem, você sabe quando o Senhor diz sim e quando o Senhor diz não. E às vezes até não tem lógica, mas o não do Senhor, quando não tem lógica, é absoluto, e o sim do Senhor vai ser a melhor escolha, sempre que nós fizermos. Então, queridos, manter a conexão espiritual, manter a integridade espiritual é algo que exige treino. Diga treino. Assim como nós treinamos nosso físico para ele se desenvolver, assim como nós treinamos a nossa mente para pensarmos melhor, assim também nós podemos treinar o nosso espírito. E eu quero estimular você nesse ano a treinar o seu espírito. Há muitas pessoas que nunca fizeram o treino do seu espírito. Há muitas pessoas que nunca nem sequer tinham ouvido acerca de treinar o espírito. Tem muitas pessoas que têm vivido a sua vida inteira com apenas duas dimensões, a física e a intelectual, e têm esquecido completamente a dimensão espiritual. E eu quero estimular você a levar o seu espírito para a academia desse ano, a levar o seu espírito para ser desenvolvido, a levar o seu espírito para entender mais as coisas de Deus, a levar o seu espírito para conhecer mais as coisas de Deus. Então você vai notar que existe uma terceira dimensão do meu interior, e você vai notar que ela existe, e você vai começar a interagir com ela, e você vai ver então o que é ser um homem completo. Amém? Então, desenvolver o espírito, meus queridos, é ler mais a palavra do Senhor, é orar mais, é andar mais em obediência a Deus, ainda que isso te custe, porque a obediência sempre custa. É mais fácil não obedecer, é mais fácil fazer a própria vontade, é mais fácil seguir os impulsos, e obedecer às vezes custa, obedecer às vezes dói, obedecer às vezes é dizer não para o que você gosta, obedecer às vezes é dizer não para o que você quer, a obedecer é dizer não para o momento, para o imediatismo. E obedecer, queridos, é uma virtude do Espírito. Obedecer é fruto de um espírito treinado. Obedecer é fruto de um espírito desenvolvido, que